Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria poder te encontrar aqui durante esses minutinhos em que nós queremos entender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Esses dias eu aprendi que a palavra entender quer dizer colocar uma tenda, ou seja, fazer parte, estar debaixo daquilo que agora eu sei, agora eu tenho conhecimento, agora faz parte da minha vida. Então o Evangelho de hoje ensina e nós precisamos entender, ou seja, deixar que isso faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Abra agora a sua Bíblia em São Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que estás oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. E o tempo comum é o tempo do discipulado, o tempo do aprendizado. Para que depois a gente se torne missionário, é necessário antes que a gente aprenda a ser discípulos e discípulas, que aprendem com o Mestre. E algumas lições, elas são bem fundamentais. Tudo aquilo que Jesus diz tem um sentido, tem um valor, e a gente precisa acolher, a gente precisa entender, a gente precisa buscar traduzir isso no nosso cotidiano, na nossa vida. E hoje Jesus está falando sobre algo muito sério que tem feito parte da vida de muitas pessoas dentro desse campo religioso, que é o exibicionismo religioso, que é a busca pela visibilidade, pela autorreferencialidade, o desejo de like, o desejo de viralizar, o desejo de curtidas, o desejo de comentários, o desejo de fama, o desejo de se tornar cada vez mais vislumbrado, gloriado e querido por todos. Isso é um grande risco, isso é um grande perigo. E eu que estou falando isso para vocês também me incluo. Eu preciso tomar cuidado porque o meu trabalho na comunicação, ele me projeta. Ele chega a muitas pessoas que eu nem tenho noção. Eu preciso estar consciente de que eu sou apenas o mensageiro
e que a mensagem é muito mais importante do que aquele que passa a mensagem. O anunciado, Jesus, não pode ficar à mercê do que eu penso, do que eu acho. Não, eu o anuncio, ele é o mais importante. O anunciado, Cristo, não pode jamais ser inferior àquele que o anuncia. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um meio. Ele é o mais importante. Ele deve aparecer. Como diz o grande São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Mas, infelizmente, eu posso dizer para vocês que esse ambiente da visibilidade, ele é muito sedutor. E a gente acaba, muitas vezes, sem perceber, né? Correndo o risco de entrar por essa lógica aqui, do mostrar, do fazer ver. Hoje a gente vai fazer uma campanha para os pobres. Parece que é mais importante mostrar o que está fazendo do que, de fato, amar e ajudar os pobres. Jesus está dizendo que a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda. Quando a gente divulga para dar visibilidade, para que as pessoas ajudem mais, tudo bem, ok. Mas só para serem vistos, Jesus repete muitas vezes, né? Só para serem vistos pelos homens. Só para serem vistos pelos homens. Quantas curtidas, quantos likes, quantos comentários, quantos compartilhamentos. Então essa lógica do exibicionismo religioso, eu querer me mostrar. É interessante, outro dia eu estava fazendo um trabalho, vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês, da minha tese, né? E eu estava falando que hoje a gente sofre muito porque a nossa vida particular, a nossa privacidade, ela muitas vezes ela está cada vez mais sendo exposta. É como se a gente não tivesse mais intimidade, a gente não tivesse mais o direito à privacidade. As pessoas estão cada vez mais mostrando. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han, um filósofo coreano, vivo, contemporâneo. Ele tem um livro chamado A Sociedade da Transparência. Sociedade da Transparência. E ele fala que a gente está mostrando tanto, está tudo tão transparente, está tudo sendo tão mostrado, que parece que não tem mais privacidade, não tem mais mistério. É como se nós não tivéssemos mais o direito de uma vida reservada, de guardar o mistério da nossa individualidade. E aí eu citei esse livro aqui, olha só, O Show do Eu. O Show do Eu. É um estudo muito interessante, a intimidade como espetáculo, olha só, a intimidade como um espetáculo. Antigamente a gente escrevia um diário e a gente não queria que ninguém lesse, né? Que ninguém visse, tinha até o cadeadozinho. Mas hoje não. Tudo que a gente publica, tudo que a gente escreve, a gente quer que o outro veja, certo? Mas vem cá. Você quer o quê? A sua felicidade consiste no número de curtida, de comentário, de compartilhamento? Jesus está dizendo aqui, não, quem tem que dar a recompensa é o Pai. Se você está rezando, se você está ajudando os pobres, se você está jejuando, quem tem que ver primeiro é o Pai. Quem tem que dar a recompensa é o Pai. A recompensa que vem de Deus é muito melhor do que a recompensa que vem dos homens, que vem do mundo, que vem das pessoas. Essas mesmas mãos que aplaudem são as mesmas mãos que apontam, que cancelam. Esses dias eu vi nas redes sociais, né, um padre, aconteceu alguma coisa e as pessoas apontando, criticando e cancelando. Uma mesma pessoa que há um tempo atrás era louvado, que era exaltado, que era super elogiado, né, tudo que produzia as pessoas adquiriam. Tá vendo como é esse movimento? Eu, particularmente, não me iludo muito, não, sabe? Eu não me iludo com isso, porque eu sei que na mesma proporção que a gente aplaude, é a mesma proporção que a gente bate,
que a gente aponta, que a gente cancela. Nesse ambiente digital, hoje é muito fácil isso. Você pega um trecho de uma homilia, de uma pregação minha, desvirtua aquilo, deturpa aquilo e busca destruir a minha imagem, a imagem de alguém. Então, cuidado com isso. Quem tem que dar a recompensa é o Pai. Quem tem que ver antes de tudo é o Pai. Quem tem que realmente valutar, né? Dar valor àquilo é o Pai. Porque Ele vê o íntimo. Hipócrita é aquele que usa máscara, aquele que só mostra aquilo que quer mostrar, né? Ele interpreta um papel. Hipocrisia vem das artes cênicas, usar máscara. Então Jesus está dizendo, não, vocês não têm que estar usando máscara. São Francisco falava, o homem vale o que ele é diante de Deus e nada mais. Então que Deus cure o nosso coração de todo tipo de hipocrisia, de todo tipo de autorreferencialidade, esse desejo desenfreado de querer se mostrar, de querer like, de querer curtida, de querer compartilhamento, de querer a todo custo aparecer mais do que aquele que está sendo anunciado. Cristo Jesus, convém que Ele cresça e a gente diminua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.